Bom dia, sétimo ano. Mais uma vez aqui, o professor Eduardo Moura, aqui no estúdio no colégio, beleza? Espero que todos vocês estejam bem, ok? E nessa semana, assim como na próxima semana e nas nossas aulas, certo? Que ocorre pela tarde, na nossa sala de aula virtual, eu irei fazer algumas revisões de pontos importantes que foram trabalhados aqui com vocês, no que se refere, a essa disciplina, no que se refere à filosofia, beleza? E sabemos, que a parte da filosofia que nós estamos trabalhando aqui é a chamada filosofia prática, ou filosofia moral, ou ética, certo? E vamos aqui, e hoje eu já vou começar minhas revisões hoje, certo? Uma revisão, nunca é demais, e eu vou fazer revisão aqui dos principais pontos, certo? Que foram discutidos aqui nessa disciplina com vocês, certo? A gente sabe que ética é um ramo da filosofia, certo? Vocês não podem se esquecerem disso, certo? E que e a gente escuta muito as pessoas falarem sobre ética, fulano não tem ética, meu primo não tem ética, certo? De vez a gente escuta muito, isso não é uma ação ética, isso é antiético, professor, São expressões que a gente escuta no nosso cotidiano, E que a palavra, a palavra as pessoas falam, mas é o sentido que a palavra tem que ela precisa ser resgatada, certo? Que ela precisa, esse sentido é que precisa ser resgatado, principalmente nessa atualidade que nós estamos vivendo, nessa cadência de valores, certo? Que estamos vivenciando, certo? Que estamos, que isso é extremamente prejudicial no que se refere ao convívio em sociedade, beleza? A ética, gente, vamos aqui. Vocês estudaram a ética platônica, vocês estudaram a ética socrática, vocês estudaram a ética platônica, vocês estudaram a ética aristotélica, vocês estudaram a ética para os medievais. Lembrando uma coisa importante que vocês devem saber. Cada filósofo, ele tem a sua ética, certo? Não é, por exemplo, a ética aristotélica, certo? Ela é diferente da ética de Santo Abelardo, beleza? É isso que vocês precisam compreender também. Então, nós não temos uma ética, nós temos várias éticas. E a ética, como já falei para vocês várias vezes, ela tem como objeto de reflexão o quê? As ações humanas. Beleza? Preste atenção. Gente, isso é de uma importância muito grande. Beleza? Então, quando eu reflito sobre aquilo que eu fiz, quando eu penso sobre aquilo que eu fiz, certo? E quando eu penso sobre aquilo que o outro fez, certo? Então, é a partir dessa reflexão das minhas ações, certo? Ou quando eu reflito sobre a ação do meu próximo para comigo, ou uma ação que ele fez e que eu prestei atenção, algo que ele fez para com o outro, por que isso é de uma importância muito grande, gente? Porque é a partir daí que eu vou criar um juízo de valor moral sobre aquilo que eu fiz, gente. Beleza? Olha, eu nunca me esqueci, certo? Quando eu passei a estudar, certo? Passei a pesquisar sobre os campos de concentração, sobre tudo isso que os carrascos, que os nazistas fizeram na Europa durante o curso da Segunda Grande Guerra Mundial. Beleza?
E é muito interessante quando eu reflito sobre isso, principalmente sobre aquilo que Hannah Arendt fala, que é sobre a ausência do pensamento. Isso é extremamente perigoso em uma sociedade. Então, há toda uma importância da gente refletir sobre aquilo que a gente faz. Porque eu só chego a uma conclusão, certo? Eu só chego a um juízo de valor moral, certo? Quando eu penso sobre as ações, certo? Porque a partir do momento que eu penso sobre as ações, é aí que eu vou enquadrar essa ação em determinados conceitos, como um conceito de justiça, como um conceito de bem, como um conceito de injustiça, como um conceito de mal e assim por diante. Beleza? Isso é extremamente importante, certo? Então, vocês viram que vocês estudaram a ética dos antigos, estudaram a ética dos medievais. Beleza? E aqui, né, eu vou falar um pouco sobre a ética aristotélica e depois, ou eu posso mesclar aqui, porque o interessante em filosofia é quando eu consigo fazer essa mesclada, certo? Quando eu falo de um filósofo, eu falo de outro e assim por diante. E eu acho que é nisso aí que está a riqueza da discussão filosófica, certo? Toda a riqueza que há na filosofia. Porque interessante, certo? E o que eu vou fazer aqui é um contraponto, né, da filosofia aristotélica com a filosofia da nossa época, né? A filosofia, a ética da nossa época. Porque na época de Aristóteles, as ações humanas, a ética, ela refletia sobre as ações, sobre as nossas ações, sobre as ações humanas, certo? Para com o outro e para com o próprio indivíduo. Ou seja, na ética aristotélica, ela reflete sobre a minha ação para comigo mesmo e as minhas ações para com o outro. E as ações na esfera política, ou seja, a ética aristotélica, ela se restringia às minhas ações dentro da minha casa e as minhas ações na esfera pública, no âmbito da política. Mas isso de Aristóteles como é ainda extremamente atual. Porque uma coisa é quando, certo? É quando eu estou agindo dentro da minha casa. É totalmente diferente quando eu estou agindo na esfera pública. Porque se eu fiz um mal dentro da minha casa, o mal fica restrito àquelas pessoas que convivem comigo. Agora, quando esse mal, ele parte da esfera pública, ele parte de uma decisão, né? E depois uma ação que é colocada em curso no âmbito da política, esse mal, ele é dirigido, ele afeta milhões e milhões de pessoas. Que é o que a gente vê, certo? Principalmente no que se refere, né, essas ações políticas, os descasos, né, o desvio de verba, a corrupção, né, a gente sabe que a corrupção, né, que ocorre na esfera política, os milhões de brasileiros que são afetados pelo fato de não ter um médico no hospital, de não ter saneamento básico, de morar em áreas de riscos e assim por diante. A gente sabe, né, que tudo isso, todo esse descaso, né, que advém das falcatruas, da corrupção, das maracutaias e assim vai, afeta milhões de brasileiros, certo? E eu aprendi a pensar sobre isso, a refletir sobre isso na filosofia aristotélica. Porque Aristóteles vai dizer que a ética, a felicidade humana, ela também tem uma dimensão ética. Beleza? Porque quando eu me torno um indivíduo virtuoso no sentido de que as minhas ações são ações éticas, eu não faço mal para com aquelas pessoas que convivem comigo, ou se eu atuo na esfera pública, né? As minhas ações, certo?
Ela tem como finalidade ajudar o próximo, né? Ajudar os mais necessitados e assim por diante, certo? Significa dizer que isso para Aristóteles isso é de uma importância muito grande. Porque vejamos bem, a partir do momento que eu tenho uma relação boa com os meus familiares, com aquelas pessoas que eu convivo, significa dizer que aqueles atritos, certo, vão diminuir, certo, aquelas confusões dentro de casas, brigas, bate-boca, que tudo isso que causa um mal-estar, que não é bom para nós, isso contribui para que eu tenha uma vida mais harmoniosa, uma vida melhor. A vida ética vale a pena, gente. A vida ética vale a pena. Então vou encerrar minha aula por aqui, certo? E na próxima aula também é revisão e tudo indica que eu vou trabalhar os medievais com vocês, ok? Tchau, tchau, um abração em todos, fiquem em paz, fiquem com Deus e não se esqueçam, a vida ética vale a pena. Pensa sobre isso, eu escutei isso de um filósofo brasileiro, certo? Porque a gente deve escutar e também devemos pensar sobre aquilo que a gente escuta. Isso é importante, gente. Não é escutar e reproduzir. Quando você escuta e pensa e reproduz, é totalmente diferente quando você só escuta e reproduz. Ok? Porque nós não somos papagaios, nós somos seres humanos. E ser humano para Sócrates significa nós, certo? Pensar. Beleza? Tchau, tchau. Mais uma vez, fiquem em paz e fiquem com Deus. Tchau, tchau, meus amores.